Não existe força bélica maior que os dragões no universo de Game of Thrones. Juntos, eles podem causar destruição maior que exércitos inteiros. E quando dois ou mais deles lutam entre si, claramente é um evento destruidor. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer as maiores batalhas e duelos entre dragões em todo o universo de Gelo e Fogo. Já senta um like aí embaixo, porque a maioria deles nós vamos ver aí nas próximas temporadas de House of the Dragon. Confere também a sua inscrição aqui no Voo Dragão e bora pro vídeo. Balerion versus Mercúrio. E bem, pessoal, vamos começar com um confronto insano que acontece durante o período que ficou conhecido como os Filhos do Dragão, marcados pelas tretas do filho do Aegon, o Conquistador, após a sua morte. Aenys Targaryen era o filho mais velho do Conquistador e sucedeu o seu pai no ano de 37 depois da conquista. No entanto, galera, ele era considerado um rei muito fraco, sem muita autoridade e respeito. Maegor, que era o segundo filho do Aegon, era feroz, brabo e destemido. Ele montava, pessoal, ninguém menos que o dragão do seu pai, o Balerion, o Terror Negro, e por isso acreditava que seria um rei muito mais imponente, assim como muitos de seus apoiadores acreditavam também. Aenys, pessoal, faleceu misteriosamente lá em Dragonstone, e a rainha viúva, a Visenya, foi com a Vhagar até Essos buscar o seu filho, o Maegor, para coroá-lo como rei. Já o filho de Aenys, no entanto, era quem deveria assumir o trono. Estava preso com a sua irmã esposa, pela fé do Sete, acusado de cometer poligamia, visto que nessa época o casamento entre irmãos não era aceito pelos septões e revoltavam a população. O exército pessoal da Fé dos Sete partiu em grande parte lá para Porto Real. O Aegon conseguiu fugir com a sua irmã esposa, a Rhaena, que montava ninguém menos que a Dreamfire. O Aegon então iniciou uma campanha sendo declarado pela sua mãe, Alyssa, como legítimo herdeiro do Trono de Ferro. Porém, ele não teve muito sucesso e ficou conhecido como Aegon o Sem Coroa. Após, pessoal, algum tempo, depois de muito esforço, o Aegon conseguiu reunir um exército de 15 mil homens, que marcharam das terras fluviais até Harrenhal. Esse exército, pessoal, finalmente aí chamou a atenção do Maegor, que estava sentando um trono de ferro, e foi com o próprio Balerion, seus homens, combater essa ameaça. No lado sul do Lago do Olho de Deus, lá em Harrenhal, o Aegon encontrou pequenas forças do rei Maegor. Ele então subiu em Mercúrio para combater os exércitos sozinhos. No entanto, pessoal, de repente o Maegor apareceu montado em Balerion, que tinha nada menos que 4 vezes o tamanho do dragão do Aegon, o Mercúrio, e portanto era muito mais pesado, mais forte que o dragão do Aegon Sem Coroa. Quando os dragões decolaram, os exércitos se entrelaçaram no campo de batalha e milhares de homens e soldados duelaram até a morte. Porém, sem muita dificuldade, pessoal, o Balerion arrancou imediatamente uma das asas de Mercúrio e posteriormente a sua cabeça. O dragão caiu do céu, matando também o seu montador, o Aegon Sem Coroa. A partir de então, os exércitos se dispersaram e o Maegor venceu a batalha, torrando o restante dos combatentes com o poderoso Balerion. Em um combate, claramente você não pode deixar de perder, pessoal, é a sua inscrição aqui no canal. Galera, vocês sabem que em cada vídeo que você assiste, deixa de se inscrever aqui no Voo Dragão. Um ovo de dragão deixa de eclodir lá em Dragonstone. Por isso, pessoal, eu peço de coração a ajuda de vocês clicando no botão de se inscrever aí embaixo. Isso ajuda demais a gente aqui no canal e também a vigia dos dragões lá em House of Dragon, beleza? Já se inscreveu? Então bora continuar o vídeo. Moondancer versus Sunfire. E pessoal, agora eu vou entrar aqui nas batalhas que a gente vai ver nas próximas seasons de House of the Dragon. Portanto, a gente vai ter uma cambada de spoilers, beleza? A primeira delas, que pra mim é uma das mais emocionantes dos livros, é entre a Moondancer e o Sunfire, que são os dragões da Baela Targaryen e do Aegon II. Acontece, pessoal, que lá no futuro de House of the Dragon, a Rhaenyra acaba tomando a capital e recuperando o Trono de Ferro. O Aegon II fica extremamente ferido e ainda não conseguiu se recuperar da grande batalha de Pôs das Gralhas, onde ele lutou contra Meleys. Portanto, ele acaba se refugiando, escapando da capital, quando a Rhaenyra e o Daemon tomam a Fortaleza Vermelha. O seu dragão, o Sunfire, está desaparecido até então. Acontece que quando o Aegon lutou com a Meleys, apesar dele vencer a Rainha Vermelha, o Sunfire também teve danos severos e ficou lá por Pôs das Gralhas mesmo. Como seu montador, aí o Aegon estava inconsciente e havia sido levado lá para Porto Real nessa época, o dragão, pessoal, virou um dragão selvagem, sem montador. Vários cavaleiros tentaram domá-lo e adestrá-lo, porém acabaram falhando miseravelmente. Até, pessoal, que o Sunfire partiu lá de Pôs das Gralhas e ficou um tempo desaparecido. Quando a Rhaenyra tomou a capital, a Baela ficava voando entre Porto Real e Dragonstone, isso para vigiar a ilha que estava protegida apenas pelos soldados da rainha. Então acontece que isso foi ótimo para ninguém menos que o Aegon II. Ele simplesmente, pessoal, escolheu fugir lá para Dragonstone, acreditando que a Rhaenyra jamais iria desconfiar que ele estava por lá. O Aegon então reuniu alguns dos seus homens e soldados de casas que ainda o apoiavam
estavam e tomaram a ilha para os verdes. A tomada de Dragonstone pelo rei foi rápida e fácil. A Baela Targaryen rapidamente percebeu o confronto enquanto os homens estavam no castelo. Então ela se refugiou no seu quarto, trancou sua porta, e quando os homens do Aegon derrubaram e entraram nos aposentos da Baela, eles perceberam que a menina já havia escapado pela janela. A Baela, pessoal, desceu pelos telhados e chegou até o pátio de Dragonstone, aonde estava sua dragão, a Moondancer. Ela soltou as correntes do dragão e prendeu a sua cela e levantou o voo. O Aegon, pessoal, havia ido buscar o Sunfyre, que estava lá em Monte do Dragão. Ele queria fazer uma descida triunfal para comemorar a tomada do castelo, quando o Moondancer, que era o dragão da Baela, apunhalou o dragão do Aegon pelas costas. O Moondancer era muito menor, porém, pessoal, ele era muito ágil e rápido. A Moondancer escapou das chamas e dos dentes do Sunfyre por pouco e voou por debaixo do dragão do Aegon quando fez uma volta por cima e arranhou as costas do dragão, abrindo, pessoal, uma ferida enorme e arrancando quase por completo uma das asas do Sunfyre. O Sunfyre respondeu imediatamente com um rugido tão forte que as suas chamas iluminaram Dragonstone como se fosse dia novamente. Nesse momento, o Moondancer é atingido em seu olho, provavelmente, pessoal, por uma flecha, e mesmo ferida continuou voando bravamente. A Moondancer então se choca com o Sunfyre e os dois dragões mergulham para baixo até as pedras lá de Dragonstone. O Aegon Targaryen se solta da sua cela a 6 metros de altura antes do Sunfyre atingir o solo, enquanto a Baela permanece na Moondancer, onde a sua queda, pessoal, é amortecida pelas areias das praias de Dragonstone. Nesse momento, os dois dragões se entrelaçam no chão e lutam ferozmente. Apesar da agilidade, o tamanho da Moondancer era falho para o dragão do Aegon, que era muito maior, e ele acaba estraçalhando o dragão da Baela ali nas areias de Dragonstone mesmo. A Baela, pessoal, consegue se soltar da Moondancer momentos antes, e ela vai rastejando pela praia. Após matar a Moondancer, o Sunfyre deu um grande rugido para comemorar sua vitória, porém, pessoal, ela não durou muito. O dragão dourado ficou extremamente ferido, e o seu sangue, que jorra pelas areias de Dragonstone, acabou deixando o mar vermelho. Alguns dias depois, o Sunfyre morre, enquanto seu montador Aegon fica novamente muito ferido. A Baela, apesar de alguns ferimentos, não sofre grandes consequências e é presa novamente lá nas masmorras de Dragonstone. Sunfyre e Vhagar versus Meleys. E, gente, sem sombra de dúvidas, esse aí vai ser um dos maiores embates que vamos ver em House of the Dragon. Acontece, pessoal, que durante a Dança dos Dragões, o Sir Criston Cole fez um grande cerco no castelo chamado Pouso das Gralhas. Esse castelo, pessoal, fica lá nas terras da Coroa e é bem próximo das ilhas de Deriva Marca e Dragonstone. Por isso, pessoal, ele era essencial para os verdes tomarem poder sobre as ilhas, que eram basicamente o quartel-general dos negros até então, que nesse momento, pessoal, estavam vencendo a guerra. Quando chegou em Pouso das Gralhas, o Sir Criston Cole tinha em mão mais de 1.800 mercenários, 500 soldados armados, mais de 1.000 homens montados em cavalos, além das forças das casas que se renderam nas batalhas anteriores. O Lord Stalton, que era o Lorde de Pouso das Gralhas, foi avisado que os exércitos dos negros estavam se aproximando e ele fechou os portões do castelo. No entanto, pessoal, o Cole queimou as suas fazendas e executou os camponeses que viviam do lado de fora. Quando os mantimentos começaram a acabar, o Lord Stalton manda um corvo para a rainha Rhaenyra Targaryen implorando por ajuda. Jaehaerys e o príncipe Joffrey se ofereceram para ajudar, porém eles foram impedidos pela sua mãe. Então Rhaenys, a rainha que nunca foi, voou até o castelo com a Meleys para defender os negros. Quando ela chegou por lá, o Sir Criston Cole havia deixado diversas armadilhas, como bestas e arqueiros prontos para pegar o dragão da Rhaenys. Porém, pessoal, todos eles falharam. Sem piedade, a Rainha Vermelha queimou os exércitos verdes que se dispersaram no campo de batalha. Porém, de repente, surge nos céus o Aegon II, montado em seu dragão Sunfyre. O Sunfyre, pessoal, era um dragão maduro, então era muito menor aí que a Meleys, que tinha quase 60 anos de idade e o dobro do seu tamanho. Seria uma luta facilmente que a Rhaenys venceria, até, pessoal, que a Vhagar chegou, trazendo o Aemon Targaryen nas suas costas. Agora eram 2 dragões contra 1. Mesmo assim, a princesa Rhaenys não temeu e lutou bravamente contra o Aemon e o Aegon. Os dragões, pessoal, decolaram os céus e se entrelaçaram, chegando numa altura de mais de 300 metros sobre a fortaleza de Pouso das Gralhas. Meleys rapidamente abocanhou a garganta de Sunfyre e por pouco não tirou a vida do dragão do Aegon ali mesmo. Visto que nesse momento a idosa da Vhagar caiu em cima dos 2 dragões, derrubando os 3 até as muralhas de Pouso das Gralhas, que se despedaçaram nesse mesmo momento. O Sunfyre teve metade de uma das suas asas arrancadas do corpo, o que fez com que o dragão do Aegon ficasse extremamente ferido e sem poder voar. Já o Aegon II ficou totalmente queimado, com o rosto quase irreconhecível. Rhaenys Targaryen também ficou irreconhecível
falecido devido às suas queimaduras e dizem que foi encontrado ao lado do seu dragão, a Melis, que também estava morta. Não se sabe ao certo se era o corpo da Rhaenys mesmo, visto que ele estava totalmente queimado. A Melis teve a sua cabeça arrancada e levada até Porto Real em uma carruagem, como um grande troféu de vitória dos verdes. Temendo o ataque dos negros, pessoal, a população de Porto Real começou a deixar a cidade, até que a Rainha Alis trancou os portões da capital. Nesse momento, o Sunfyre foi deixado a impor as gralhas, visto, pessoal, que ele não podia ser movido e muito menos voar. Enquanto isso, o Aemon Targaryen retornou para Kingsland, onde ele foi consagrado regente do rei Aegon II. Sea Smoke versus Tessarion e Vermithor. E bem, pessoal, se engana achando que a Melis foi a única dragão que lutou contra 2 dragões na dança. O Sea Smoke, que teve uma pequena participação na primeira temporada de House of the Dragon, também foi um deles a fazer esse feito. Esse confronto aconteceu na segunda batalha de Tumbleton, que é uma das batalhas decisivas no final da Dança dos Dragões. Para contextualizar vocês, quem monta o Sea Smoke nessa batalha é o Adam Velaryon, que é uma das sementes do dragão que consegue domar a besta no começo da guerra. Acontece que algumas dessas sementes acabam traindo a Rhaenyra, que fica muito desconfiada e manda prender o Adam e o seu dragão. O Adam acaba escapando, pessoal, e para provar o seu valor para a Rainha Rhaenyra, ele voa até Tumbleton, onde as forças verdes se encontram e marcham até a capital. Em Tumbleton, os verdes tinham mais 3 dragões, sendo eles o Tessarion, o dragão do príncipe Daemon Targaryen, e 2 dragões da semente que haviam traído a Rhaenyra, sendo o Vermithor, que era montado por Hugh, o martelo, e Asa Prata, que era montada por Ulf, o branco. Acontece, pessoal, que quando a batalha começa, o Hugh e o Ulf foram mortos antes de alcançar os seus dragões, que desesperados, pessoal, e sem montadores, começaram a queimar tudo que viam pela frente, tanto os homens dos verdes quanto dos negros. O Adam não sabia disso, pessoal, e para impedir uma carnificina, avançou com seu Smoke em cima do Vermithor, que era muito maior que o seu dragão. Mesmo assim, sendo muito menor, o seu Smoke conseguiu abocanhar o Vermithor e derrubou ele no chão aos gritos. A Tessarion, pessoal, que estava também sem cavaleiros, se juntou na briga. Enquanto se entrelaçava com os outros 2 dragões, o Vermithor arrancou a garganta de Sea Smoke com a boca e também a sua cabeça. Indiscutivelmente, pessoal, o Adam Velaryon morreu ali mesmo. O Vermithor até tentou voar com a cabeça do Sea Smoke na boca, porém as suas asas estavam tão destruídas que quando ele tentou levantar voo, ele acabou caindo novamente no chão, causando assim um forte estrondo em Tumbleton, ouvido a milhas de distância. A Tessarion, que se meteu na briga, também acabou muito ferida e acabou falecendo poucas horas depois da morte da Fúria de Bronze. Asa Prata, pessoal, foi a única dragão que saiu ilesa da batalha. Ela acabou ficando sem montador e chegou a ser disputada quando o Lord Unpike ofereceu mais de 1000 dragões de ouro para quem tentasse montá-la novamente. 3 homens chegaram a aparecer, porém o primeiro teve o braço arrancado por ela, o segundo morreu queimado e o terceiro acabou mudando de ideia. Vhagar versus Caraxes. Agora, pessoal, vamos falar de um dos confrontos mais esperados pelos fãs de House of the Dragon, que envolveu o dragão do Daemon, o Caraxes, contra ninguém menos que a Vhagar e o seu montador, o Aemon Targaryen. Para contextualizar vocês, pessoal, acontece que no final da Dança dos Dragões, o Daemon toma a capital. Ele consegue, pessoal, armar uma emboscada contra o Aemon lá em Harrenhal, que ataca o castelo com o exército dos verdes e encontra tudo vazio. A partir de então, o Aemon fica extremamente furioso. Com a capital tomada e o rei Aegon II desaparecido, ele perde a cabeça e começa a queimar todos os vilarejos, casas, castelos e fazendas dos apoiadores da Rhaenyra. A destruição que ele causa nas terras fluviais é gigantesca, afinal ele tem a maior e mais poderosa dragão da época. Milhares de pessoas, entre soldados e civis, perdem a vida, e bravamente, pessoal, junto com a Nithos, que é uma semente do dragão, o Daemon decide pôr um fim nisso. Ele se junta com a semente e procura o Aemon, que fica desaparecida por meses. Nenhum dos dois encontra o príncipe e a poderosa Vhagar, apenas rastros da sua destruição causada pelo fogo. O Daemon, pessoal, tenta então mandar uma mensagem para o Aemon através de um dos seus apoiadores, desafiando o príncipe a se encontrar no grande castelo de Harrenhal e acabar de uma vez por todas com isso. Semanas depois, o Aemon aparece montado em Vhagar e ele carrega nas suas costas ninguém menos que a sua amante, a Alyce Rivers. Nesse momento, é dito, pessoal, que a Vhagar está a uma distância de apenas 100 metros de Caraxes, que abre as suas asas para intimidar o dragão do Aemon. Os longos cabelos de Alyce Rivers cobrem sua barriga, que carrega um bebê. Aemon então se despede da sua amante com um beijo. Aemon e Daemon Targaryen trocam palavras e na conversa Daemon questiona como o Aemon o encontrou. Então ele diz que a Alyce viu nas nuvens, nas chamas onde o Daemon estaria. Aemon, pessoal, então sobe na Vhagar, prende bem as suas celas e as correntes no seu cinto, enquanto Daemon, astuto, deixa suas celas e correntes soltas. Caraxes então enche a boca com labaredas e Vhagar responde
responde com um grande rugido. Os dois dragões soltam ao mesmo tempo para os céus, e eles voam tão alto quanto as nuvens. Carax, mais ágil, consegue chegar mais alto primeiro, e Veigar, pessoal, que é muito grande, que demora um pouco mais. Quando se encontram nos céus de Harrenhal, Veigar e Carax trocam chamas de fogo que clareiam mais que o próprio sol. É dito nesse momento que o ataque de Carax foi ágil como um raio. O verme de sangue atingiu Veigar com uma força terrível e com um urro que foi ouvido a mais de 20 km de distância. Veigar em seguida contra-ataca, mordendo a garganta de Carax. O peso do dragão de Aemond empurrou os dois dragões que dançavam lá nos céus para baixo. Enquanto Carax estava com seus dentes dilacerando a garganta de Veigar, a dragão de Aemond usou as suas garras e abriu a barriga de Carax no meio. Ambos dragões nesse momento caem a uma velocidade assustadora. Vendo que não existe mais volta, é dito que nesse momento o príncipe Daemon passou a perna por cima de Carax. Ele soltou aí as suas celas e pulou em cima de Veigar, empunhalando a irmã sombria, e enfiou a sua espada de aço valeriano bem no olho saudável de Aemon Targaryen. A força que Daemon usou foi tamanha que a irmã sombria atravessou o crânio do Aemon, matando ele imediatamente. Segundos depois, ambos dragões e montadores mergulharam com uma força absurda no Lago de Olho de Deus, causando aí uma onda tão alta que é dita ser maior que a torre mais alta de Harrenhal. Encerrando, pessoal, a vida dos príncipes e dos seus dragões. Então, pessoal, esses foram aí os maiores confrontos entre dragões do universo de Gelo e Fogo. Não esquece de deixar aquele seu like maroto antes de sair do vídeo para ajudar o canal, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e fui!